Nesse vídeo nós vamos aprender como trocar mensagens entre componentes. Nós vamos explorar o método sendMessage, que pode ser usado nos nossos scripts para trocar mensagens entre eles. E para entender a importância disso, nós vamos fazer um exemplo prático, onde nós vamos criar um sistema de pontos de vida para os personagens do nosso projeto Cyber Jungle Infinity, que nós estamos criando para o segundo módulo do nosso curso de Unit 6. No decorrer do curso nós aprendemos que podemos criar componentes, que são os nossos scripts, para adicionar comportamentos variados para os game objects que estão na cena. Foi o que nós fizemos quando nós criamos scripts para o nosso jogo, como o player controller, o auto movement e o enemy. Tudo isso seguindo aquela ideia de ter vários componentes pequenos, cada um com sua função. Aqui, por exemplo, o player controller cuida apenas dos inputs do jogador, enquanto que o auto movement é um script que faz um movimento automático numa direção. O player tem a lógica para as animações e outros comportamentos do jogador, e o enemy tem a lógica para as animações e outros comportamentos do inimigo. Então cada um tem a sua função bem definida e só faz aquilo que deveria fazer. Em algum momento pode ser preciso que esses componentes interajam entre si, e nós podemos fazer isso de algumas formas. Uma delas é um componente fazendo acesso direto aos atributos e métodos do outro componente, que é o que a gente já faz aqui com o player e o player controller, por exemplo. Aqui o script player, ele usa o método getComponent para pegar uma referência do player controller que a gente armazena num atributo que a gente chamou de controller. E através desse atributo controller, nós fazemos acesso direto à propriedade direction, por exemplo, e usamos para saber a direção que o jogador está pressionando os botões, para poder atualizar as animações. Um outro exemplo que nós fazemos isso também é aqui no Player Controller, que ele possui uma referência do componente Gun, que possui a lógica para atirar projéteis, que a gente usa tanto para o player quanto para o inimigo. Aqui um pouco diferente do outro, que ao invés da gente pegar o componente usando o getComponent, a gente faz uma referência direta aqui pelo inspetor, então o Player Controller recebe uma referência aqui pelo inspetor, mas que da mesma forma a gente faz um acesso direto. Nesse caso, para chamar o método shoot do gun, quando o jogador pressiona o espaço para atirar. Uma outra forma de comunicação e interação entre os componentes é através de mensagens. O Unity possui o próprio sistema de mensagens entre os componentes que nós podemos usar para, como o próprio nome diz, enviar mensagens de um componente para outro. Aqui a lógica é um pouco diferente de quando a gente faz acesso direto a outro componente. Então imagine uma situação em que a gente tem um componente A que vai se comunicar com outros dois componentes que nós podemos chamar de componente B e C. Nesse caso, ao invés dos outros componentes terem acesso direto ao componente A, o componente A vai enviar uma mensagem que pode ser recebida pelos outros componentes. Nós vamos fazer isso usando o método sendMessage do Unity. A sintaxe dele é a seguinte. Então ele vai ter a chamada sendMessage. O primeiro argumento é o nome do método que vai ser chamado no componente que receber essa mensagem. O segundo argumento, value, pode ser qualquer valor que vai ser enviado para esse método. Então ele pode ser um número, um texto ou um objeto mais complexo, por exemplo. E ele é opcional. Nós podemos, por exemplo, enviar mensagens que não vão possuir valor nenhum também. O último argumento, options, é uma configuração de como essa mensagem vai ser enviada para os outros componentes. Ele é opcional também e daqui a pouco a gente vai ver como que ele funciona. Então voltando aqui para o diagrama, o componente A ele vai usar o método sendMessage para enviar uma mensagem para os outros componentes, como o componente B e o componente C. E esses componentes vão receber essa mensagem no método que foi passado como primeiro parâmetro. Esse comportamento funciona como um evento enviado do componente A, ou seja, ao invés de algum outro componente fazer acesso direto ao componente A para ler um atributo ou executar um método, o componente A avisa os outros componentes do GameObject que aconteceu algo com ele, e faz isso enviando uma mensagem. Então ele é quem vai disparar a ação para que os outros componentes possam reagir. Vamos para um exemplo prático para entender melhor como funciona. No nosso projeto nós vamos criar um sistema de vida para o nosso jogo, que vai ser um componente que nós vamos chamar de Health Manager, que significa gerenciador de vida. Esse componente ele vai controlar os pontos de vida dos personagens do nosso jogo, tanto para o player quanto para todos os enemies. Então esse componente Health Manager vai saber, por exemplo, que o jogador tem 1 ou 2 pontos de vida restante. Ele também vai ter métodos para receber dano ou curar e toda a lógica relacionada à vida do personagem. Por exemplo, um dos comportamentos é que a gente vai deixar o personagem por um período invulnerável, para evitar que ele perca vários pontos de vida de uma vez. E também vai ser esse o componente que vai saber quando o personagem ficou sem pontos de vida e perdeu. Mas nesse caso, nós não vamos querer que o Health Manager saiba da existência dos outros componentes. Nós não vamos ter uma referência direta como fazemos entre o player e o player controle. Vamos entender o porquê disso imaginando o seguinte cenário. Nós vamos lá, criamos um componente que gerencia a vida. A gente adiciona ele no GameObject do player e do prefab do inimigo. Em algum momento, nós vamos implementar uma lógica nesse componente em que a vida do personagem chegou a 0 e a gente precisa tomar uma decisão. No caso do player, a gente vai tocar
uma animação dele explodindo e vamos mostrar uma tela de game over. No caso do inimigo, a gente vai tocar também uma animação dele explodindo, mas ao invés de uma tela de game over, a gente vai só remover esse game object e talvez futuramente contabilizar uma pontuação, por exemplo. Então, seguindo a ideia de que cada componente é responsável por fazer uma pequena parte da lógica do nosso jogo, não faz sentido o Health Manager tocar a animação de personagem, mostrar a tela de game over ou ainda contabilizar a pontuação. Ele é só o gerenciador de vida, então ele só faz isso. Sendo assim, a primeira coisa que talvez a gente possa pensar é, eu vou pegar uma referência do player e do enemy dentro aqui do Health Manager, e quando algum deles morrer, eu posso chamar um método em cada um. Então o Health Manager teria que ter um atributo player, um atributo enemy, e a gente chamaria um método nesses componentes que seria um método como, por exemplo, lose, ou algo do tipo, que teria ação de quando esses componentes perderem. Mas indo por esse caminho, começa a surgir algumas complicações. A primeira é que a gente teria que criar uma espécie de controle dentro do Health Manager para saber se a gente tem que chamar o método lose do player ou do enemy, porque o Game Object Player só vai ter o componente player e o prefab do inimigo só vai ter o componente do inimigo. Então a gente teria que fazer alguma espécie de if dentro do Health Manager para ver, por exemplo, se esse Game Object possui um dos dois componentes e aí sim poder chamar um método. Uma outra questão é que a gente vai forçar que esses outros componentes tenham um método lose para que o Health Manager consiga chamar ele, o que vai gerar mais complexidade. Isso gera mais um problema ainda. E se mais para frente no nosso jogo a gente criar um outro tipo de personagem, além de player e enemy, uma espécie de NPC, por exemplo. Então a gente teria um componente novo NPC e a gente teria que, só pelo fato de criar esse novo NPC, alterar a lógica dentro do Health Manager para que ele receba um novo atributo desse NPC, e teria que atualizar todo o código adicionando mais um if, também para verificar se o Game Object possui esse componente para que a gente possa chamar aquele método lose. Isso vai ficando muito complicado. E no fim a gente acaba ferindo aquela regra de que cada componente tem que cumprir apenas a sua função, porque o script Health Manager vai ter que começar a lidar com a lógica para quando cada tipo de personagem perder, ao invés de só lidar com os pontos de vidas e deixar que os outros componentes lidam com as lógicas dele. Então a gente pode descartar essa ideia do Health Manager ter referência do player e do enemy. Ao invés disso, o componente Health Manager vai simplesmente avisar que algo aconteceu dentro dele. Coisas como, esse personagem perdeu um ponto de vida, ou esse personagem está invulnerável, ou ainda, esse personagem ficou sem pontos de vida e perdeu. E os outros componentes vão poder receber esse aviso através de mensagens e aplicar uma lógica a partir dela. Então, por exemplo, quando o player receber uma mensagem de que ele perdeu um ponto de vida, ele vai tocar uma animação de levando dano, e quando receber uma mensagem de que perdeu, tocar uma animação dele explodindo. E a mesma coisa para o enemy, quando ele receber essas mensagens, a gente toca a animação de dano nele, a gente faz alguma outra ação necessária com relação ao inimigo, como atualizar uma pontuação, remover o Game Object desse inimigo da tela, que são coisas que inclusive a gente vai fazer mais para frente também. Então o que o Health Manager vai fazer na prática é o seguinte: sempre que o personagem perder ponto de vida, ele vai chamar o método sendMessage, passando o argumento com um nome como onHealthChange, indicando que a vida mudou, e passando com essa mensagem a quantidade de pontos de vida atual dele. O sendMessage vai então enviar uma mensagem para todos os componentes daquele Game Object que desejam receber. E para receber essa mensagem, os outros componentes precisam implementar um método com o mesmo nome. Então, o script player vai implementar um método onHealthChange, que vai ser chamado toda vez que o Health Manager usar o sendMessage, e o script enemy também vai implementar um método onHealthChange e assim vai receber essas mensagens. Então vamos para a prática. Eu vou começar criando aqui o script Health Manager. E com ele aberto aqui no VS Code, vamos começar a implementar os comportamentos. Vou remover aqui os métodos padrões e vou começar definindo dois atributos. Então, o primeiro vai ser um do tipo int, que vai ser a vida inicial dele. Eu vou chamar de start health. Vamos colocar aqui um valor padrão 1, mas por ele ser público, a gente vai poder editar lá no inspetor depois. E também um outro atributo público, que vai ser a quantidade de vida máxima que ele pode ter, para a gente não extrapolar. Eu vou colocar um valor padrão 1 também, que a gente pode alterar depois. Em seguida, eu vou criar uma propriedade que vai ser quem vai armazenar a quantidade de vida atual desse personagem. Então eu vou chamar aqui de health, e aí a gente coloca com letra maiúscula por ser um padrão ali em propriedades, né? E aí essa propriedade, ela vai ter um getter e um setter privado, porque a gente só vai alterar esse valor internamente. Quem for acessar esse atributo de fora vai conseguir pegar o valor, mas não vai conseguir alterar ele. No método start,
a gente vai iniciar o valor dessa propriedade health. Então eu vou atribuir aqui a quantidade de ponto de vida inicial que vai vir desse atributo. Então assim que a gente inicia esse componente, o health já recebe aqui o valor inicial. E em seguida nós vamos criar dois métodos. Um para quando a gente quiser aplicar um dano nesse personagem, que eu vou chamar de damage. Ele vai receber um argumento que eu vou chamar de amount, que é a quantidade de dano que ele vai aplicar. E um outro método que eu vou chamar de heal, que também vai receber a quantidade que, nesse caso, ao invés de dar o dano, ele vai curar o personagem. A lógica dos dois são bem parecidas, então aqui no damage a primeira coisa que a gente faz é a gente vai decrementar a quantidade de pontos de vida que foi recebida ali como argumento. E aí a gente faz uma verificaçãozinha que é pra gente garantir que ele não tá indo pra menos de 0. Então o health nunca vai ser menor do que 0. Então eu vou fazer assim, ó, se o health for menor do que 0, então vamos supor que o ponto de vida atual do personagem já é 0 e a gente chamou o damage, ele não vai pra menos 1, por exemplo. A gente vai sempre garantir que ele fique em 0. Se for menor do que 0, a gente atribui 0 pra ele pra garantir que a gente não tenha valor menor. E aí, só para a gente testar aqui, eu vou colocar uma mensagem de debug para a gente validar esse comportamento ali no inspetor. Então eu vou colocar aqui o nome desse script aqui na mensagem de log, só para a gente identificar mais fácil. E vou passar aqui name, então quando a gente pega o name, eu tô pegando o name do GameObject, tá? Então ele vai trazer o mesmo nome que a gente tiver lá na hierarquia da nossa cena no Unity. E aí eu vou colocar aqui health manage, e a gente pode colocar a mensagem aqui, ó. Eu vou colocar menos amount pra gente saber o quanto que foi reduzido, e vou colocar aqui também a quantidade que ele ficou de vida no momento, só pra gente ver depois como que fica. Pro heal vai ser a mesma lógica, só que ao invés de decrementar o valor, a gente vai incrementar. Então a gente aumenta. E aqui o if, ao invés da gente verificar se ele for menor do que 0, a gente vai ver se ele não extrapolou aquela quantidade máxima de vida que a gente definiu. Então eu vou colocar aqui health maior que max health. Então a gente não vai poder passar nunca de max health. E se por um acaso passar, a gente atribui de volta aqui o max health para garantir que ele vai estar com a quantidade de pontos de vida correto. Em seguida, eu vou pôr uma mensagem de debug aqui também. Eu vou copiar e colar essa aqui de cima. Vou manter o nome. Vou colocar aqui health heal. Vou trocar aqui o amount por um sinal de mais. Então a gente vai mostrar o quanto incrementou e a quantidade de vida dele. E agora eu vou aplicar esse script tanto no player. Então eu vou arrastar ele aqui no nosso player. Inclusive, deixa eu mover esse sorting group para cima aqui para ficar um pouco mais organizado. Minimizar os outros aqui para ficar melhor para a gente ver. Então a gente tem aqui o player, player controller e health manager. Eu vou deixar a vida padrão aqui do nosso personagem como 3 pontos de vida, salvar a nossa cena e eu vou alterar o prefab do inimigo também. Então ao invés de pegar aqui da cena, a gente vai lá em prefabs, eu vou abrir o inimigo aqui, eu posso dar 2 cliques ou eu posso editar direto com ele selecionado aqui. Vou adicionar o componente Health Manager, inclusive deixa eu mover esse animator para cima também para ficar um pouco mais organizado. E para esse inimigo padrão eu vou deixar um ponto de vida só. E agora que a gente tem esse Health Manager, a gente precisa ajustar alguns outros scripts para usar ele ao invés da gente simplesmente reiniciar a cena que nem a gente estava fazendo. Então vindo aqui no enemy, por exemplo, a gente tinha essa lógica de que quando o inimigo colidisse com o player, a gente estava reiniciando a cena diretamente. A gente vai substituir essa lógica para, ao invés de reiniciar a cena, a gente aplicar um dano nele. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou apagar todo esse trecho. O if eu vou manter, porque a gente só quer aplicar isso quando colidir com um jogador. Então a gente compara a tag dele aqui. E aí depois da colisão, que a gente viu que a tag é o jogador, eu vou pegar o Health Manager lá do jogador. Então eu vou criar uma variável aqui, Health Manager. Vou chamar de Health Manager mesmo o nome da variável. E do objeto que colidiu, a gente vai dar um get component. E a gente vai pegar o componente Health Manager. Isso vai trazer o componente Health Manager lá do player. E aí uma boa prática, sempre quando a gente faz assim, um get component assim, durante uma colisão, é a gente verificar se ele não é nulo, porque se por um acaso a gente fizer um get component de um GameObject que não tenha esse Health Manager, ele vai dar um erro. Então para a gente evitar erro, a gente pode só fazer um if aqui. Então eu vou verificar se o Health Manager for diferente de nulo, significa que a gente recuperou o Health Manager lá do player. E aí a gente chama aqui Health Manager.damage e a quantidade de dano que a gente vai aplicar. Então, nesse caso, eu vou aplicar 1. E aí, uma outra coisa que a gente vai fazer também depois de aplicar um dano no jogador é destruir esse próprio objeto. Porque depois que o enemy bater no jogador, a gente não quer que ele continue voando para baixo. Então, a gente dá um destroy aqui nesse GameObject.
e assim a abelha vai ser removida da cena. Então nisso a gente ajustou o comportamento do inimigo, mas a gente precisa ajustar o comportamento do projétil também, que são os projéteis que podem atingir tanto o player quanto o inimigo. Então aqui a lógica era, quando o projétil colidisse com a tag do qual ele é alvo, ou seja, o player ou o enemy, no caso do player ele estava reiniciando a cena direto, e no caso do enemy, que é quando o inimigo recebeu um tiro do jogador, a gente destruía o inimigo. E agora a gente não precisa mais dessa lógica, esse if é desnecessário agora, porque o que a gente vai querer fazer é, a gente vai pegar o Health Manager de qualquer um desses Game Objects, seja player ou enemy, e vai aplicar um dano dele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um novo atributo aqui também em projétil, para a gente escolher quanto de dano o projétil pode dar, caso a gente queira mudar mais para frente. Então eu vou criar aqui um atributo público, vou chamar de Damage, e ele vai ter valor 1. Então esse vai ser o valor padrão, mas depois a gente pode alterar no editor. E aí aqui, esse if a gente vai remover e esse destroy também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no enemy. Eu vou pegar o atributo Health Manager, então eu vou dar um nome aqui, Health Manager. Vou pegar aqui com Get Component, Health Manager. A gente vai verificar se ele não é nulo para garantir que aquele Game Object que está recebendo a colisão possui esse componente, e a gente vai aplicar o dano, só que agora em vez de pôr o valor hardcoded, a gente vai colocar o valor que está ali no atributo. E da mesma forma que a gente fez com o inimigo, depois que o projétil colidir com algum outro objeto, seja o player ou seja o inimigo, a gente vai remover ele da nossa cena. Então eu vou chamar aqui um destroy. Então nisso já fica uma lógica mais simplificada, porque a gente já não precisa verificar exatamente se ele colidiu com um player ou com um inimigo e fazer um comportamento diferente para cada um. Agora o projétil só faz o que ele precisa fazer, que é atingir o alvo dele, aplica um dano. Vamos rodar e testar para a gente ver se o comportamento do Health Manager está funcionando ok. Eu vou rodar e vou deixar aqui na aba de console para a gente ver aqueles logs. Então aqui a gente vai ter que reparar o seguinte, agora quando o player bater no inimigo, ele não reinicia a cena de uma vez, mas ele mostrou aqui, ó, que o player recebeu o dano, ó, inclusive ele tomou um dano de novo aqui, perdeu 1 de vida e ficou com 2. Depois ele recebeu mais 1, perdeu 1 de vida e ficou com 1. E agora, quando ele bater mais uma vez no inimigo, ele vai ficar com 0. Só que aí a gente não programou nenhum comportamento que vai acontecer quando ele chegar a 0. A gente não tá mais reiniciando a cena direto que nem a gente fazia antes. Então, o comportamento dos pontos de vida tá ok, mas a gente agora precisa fazer o comportamento no lado do player e do inimigo para reagir a isso. Inclusive, a gente pode testar aqui se do lado do inimigo tá funcionando também, né? Eu vou dar um tiro nele aqui e a gente pode ver, ó, o enemy, ele recebeu um dano e ficou com 0 de vida. Ele também não foi destruído porque a gente não programou esse comportamento ainda. O próximo passo agora é enviar a mensagem quando o personagem tomar um dano ou receber vida. Então a gente volta aqui no Health Manager e nos métodos Damage e Heal a gente vai usar o Send Message. Então aqui em Damage, depois de aplicar o dano, eu vou usar aqui Send Message. O primeiro argumento é o nome do método que a gente quer que seja chamado por essa mensagem. Então eu vou usar aqui onHealth Change. E aqui o nome pode ser qualquer coisa que você escolher. Eu gosto de usar esse formato assim, começando com on, para indicar que é um evento que está acontecendo. Nesse caso seria como se a gente estivesse dizendo assim, quando a vida mudar. Inclusive o prefixo on é uma prática comum nesse caso, usado inclusive pelo próprio Unity nas mensagens que ele envia. Tem algumas exceções, como o caso do start e o update, que são aqueles que a gente mais usa. Mas o restante das mensagens que ele envia, a maioria usa esse padrão. Se a gente olhar aqui no enemy, o onTriggerEnter é um bom exemplo. A gente consegue ver isso, inclusive, na documentação. Então, aqui na página de documentação do MonoBehavior, que é a classe que todos os nossos scripts estendem, tem uma seção aqui com todas as mensagens que um GameObject pode enviar. Então, se a gente reparar, ele tem alguns que não tem, mas a maioria ele começa com on. Então, voltando para o código, no segundo argumento do sendMessage, a gente vai passar a quantidade de vida atual desse personagem. Então, eu vou passar aqui a propriedade health. E a gente pode passar um terceiro argumento ainda, que é uma configuração extra para o envio dessa mensagem. Aqui nós temos duas opções. Nós vamos usar esse sendMessageOptions
e dele a gente pode escolher a opção Require Receiver ou Don't Require Receiver. Elas servem para a gente dizer se essa mensagem vai precisar obrigatoriamente ter alguém recebendo ela ou não. Isso quer dizer que se a gente passar aqui Require Receiver, pelo menos um script que esteja nesse GameObject precisa implementar o método da mensagem, que seria esse onHealthChange, e se nenhum script implementar esse método, quando essa mensagem for enviada, o Unity vai lançar um erro lá no console. E se a gente passar Don't Require Receiver, esse evento vira opcional. Então, se nenhum script implementar o método onHealthChange, nada vai acontecer. Então, vamos ver isso na prática, só para ver o que acontece. Ó, eu vou deixar aqui Don't Require Receiver do damage e a gente vai rodar o projeto. Então, com isso a gente pode ver que se o jogador tomar um dano, a gente logou ali, ele fez o envio da mensagem, mas como essa mensagem é opcional, não aconteceu nada. Agora, se a gente troca aqui de Don't Require Receiver para Require Receiver, nesse caso, quando o personagem tomar um dano, o Unity vai dar um erro. Ele vai mostrar aqui pra gente, ó, que o sendMessage onHealthChange não tem receiver, porque nenhum outro componente implementou esse método para receber essas mensagens. Esse argumento ele é opcional. Se a gente chamar o método sendMessage sem passar nenhuma opção, ele vai usar o Don't Require Receiver por padrão. Então essa mensagem fica opcional. Geralmente a gente não precisa mexer nesse argumento, a não ser que a gente realmente queira obrigar que algum outro script implemente esse método. E esse vai ser justamente o caso do Health Manager. A gente quer que obrigatoriamente qualquer GameObject que tenha esse componente faça alguma coisa quando ele perder vida, seja tocar uma animação, um som, atualizar algum efeito na tela ou qualquer outra coisa. Então a gente vai forçar que pelo menos um script implemente esse método. Eu vou dar um Ctrl Z e vou manter essa opção aqui, ó, Require Receiver. Vou implementar isso da mesma forma aqui pro Real, apesar da gente estar só usando o damage por enquanto, eu já vou deixar implementado aqui então, ó, sendMessage. O primeiro argumento vai ser o mesmo nome, então tanto quando ele tomar um dano ou for curado, ele vai mandar o mesmo evento, avisando que a vida mudou, passando a quantidade de pontos de vida atual dele. E essa vai ser uma mensagem obrigatória. Isso vai servir, inclusive, como uma validação pra gente, porque assim, se a gente esquecer de implementar esse método lá no player e no enemy, ou até mesmo futuramente, se a gente resolver criar algum tipo de personagem novo e a gente esquecer de implementar essa mensagem quando esse personagem perder vida, o Unity vai avisar pra gente com um erro. Então, com o envio de mensagem implementada, a gente precisa agora implementar esse método onHealthChange tanto no player quanto no enemy. Vamos começar pelo player. Então tudo que a gente precisa fazer é vir aqui, criar um novo método, ele vai retornar void, ele tem que ter o mesmo nome lá da mensagem, então onHealthChange, e o argumento vai ser aquele valor dos pontos de vida que a mensagem enviou. Ela vai ser do tipo int, eu vou chamar aqui de health, e a gente pode implementar aqui a animação. Eu vou chamar aqui o animator, e a gente vai tocar a animação de quando esse player recebeu dano. Então eu vou colocar aqui o take damage. Mas não é só isso que nós temos que fazer. Então o jogador ele leva dano, mas quando a vida dele chegar a 0, a gente também vai ter que fazer alguma coisa. Não dá pra tocar a animação de levar dano quando ele perdeu. E até então, quando o jogador perdia, a gente só reiniciava a cena. Mas a gente não pode só reiniciar a cena. Primeiro a gente vai ter que tocar a animação do jogador explodindo pra depois sim reiniciar ela. Então pra fazer essa animação, eu vou criar um método à parte aqui. Eu vou chamar de lose, só pra ficar organizado. E aqui a gente vai fazer animator.setTrigger e a gente vai chamar a trigger para animação explode. E aí em seguida a gente poderia reiniciar a cena. Para reiniciar a cena eu vou colocar num método separado aqui também, daqui a pouco a gente vai entender isso por quê, que eu vou chamar de Game Over. E aqui para o Game Over, futuramente a gente vai fazer mais coisa, a gente vai mostrar uma tela, a gente vai ter um menu e outras coisas. Por enquanto a gente vai continuar só reiniciando a cena. Então eu vou fazer aqui Load Scene e a gente vai fazer a mesma lógica que a gente tinha lá no projétil, por exemplo, quando a gente reiniciava a cena ao tocar no jogador. Então, Scene Manager, vou pegar a cena atual com Get Active Scene e vou extrair o índice dela. Então a gente vai pegar o índice da cena atual e a gente vai carregar ela. Isso vai fazer reiniciar a cena. No onHealthChange, eu preciso também agora verificar se a vida não chegou a 0 para poder chamar esse lose. Então a gente vai fazer aqui um if. Se a vida, que é a quantidade de pontos de vida que a gente está recebendo como argumento, for igual a 0,
0, significa que a gente perdeu. Então eu vou chamar aqui o método lose que a gente implementou ali embaixo e já vou sair desse método para ele não tocar a animação de take damage. Então quando a vida é maior do que 0, ele pula para cá e quando ela chegar a 0, a gente chama o lose que vai tocar a animação de explode. E aí aqui a gente poderia chamar o game over que a gente implementou ali embaixo. Então vou chamar aqui game over. Mas fazendo só assim não vai dar muito certo, porque a gente vai reiniciar a cena logo depois de setar a trigger da animação. Então não vai dar tempo da gente ver a animação acontecendo e a cena já vai reiniciar. Vamos rodar o projeto para ver isso acontecendo. Então vamos observar aqui, a gente vai ter que tomar 3 dano, né? Inclusive a gente já pode ver a animação, ó, ele tá tocando a animação de levar dano corretamente, mas no último dano a gente reinicia direto, então não deu nem tempo de ver a explosão. Então o que a gente vai fazer é esperar um tempinho depois de tocar essa animação para depois chamar esse método game over. E a gente vai fazer isso usando um método do Unity chamado invoke. Esse método permite que nós invoquemos um outro método do nosso script com um delay. Então eu vou chamar aqui um invoke. A gente vai passar o nome do método que a gente quer chamar, então eu vou passar aqui o game over, tem que ser o mesmo nome que a gente colocou aqui. E o segundo argumento dele, a gente vai passar um delay em segundos para ele chamar esse método. Então a gente pode ver aqui que esse argumento pede para a gente um time do tipo float. Então eu vou passar aqui, por exemplo, 2F. Então a gente vai tocar a animação de explode e depois de 2 segundos a gente vai chamar esse método. Inclusive foi por isso que eu separei esse método game over em um método separado, para a gente poder chamar ele com invoke aqui depois. E agora a gente vai conseguir ver a animação da explosão acontecendo. Vamos rodar aqui o projeto. Então a gente vai ter que receber aqui 3 danos. Então, ó, primeiro tocou a animação de levar dano. Segundo, no terceiro tocou a explosão e reiniciou a cena. Mas ainda tem mais um probleminha. Repara que quando a gente tomar aqui o último dano, eu continuo movendo o objeto, ó. Tem algumas coisas acontecendo aqui que são problemáticas. A primeira é, como a gente viu, eu consigo mover ele. A segunda é que ele continua com o colisor dele ativo, tanto que quando eu toquei no outro aqui de novo, ele tocou a explosão de novo, porque ele detectou a colisão, chamou o evento e o método ali que acionou a animação. E se a gente reparar também, mesmo perdendo, a gente consegue atirar ainda. Então, para resolver isso, o que a gente precisa fazer é, quando o jogador perder, a gente desativar todas essas coisas. A gente precisa desligar o controle do jogador, os colisores dele e a arma. E aí vamos por partes, então. Vamos começar pelo controle do jogador. A gente já tem uma referência aqui do controller. Então, a gente só precisa desligar ele aqui depois de perder. Então, aqui pode ser antes ou depois de chamar a trigger da animação, não vai influenciar a ordem aqui nesse caso. Eu vou chamar aqui o controller e eu vou chamar o enabled e vou atribuir false para ele. Isso vai fazer com que esse componente controller do nosso GameObject seja desativado. E aí, além disso, eu preciso fazer um ajustezinho aqui no player controller também. Eu vou implementar nele um outro evento do Unity, que é o onDisable, que ele vai ser chamado justamente quando esse componente aqui for desativado, que é quando a gente atribuir aquele false lá no enable dele. E a gente vai zerar a direção dele, atribuindo aqui o valor 0 para ele. Então eu vou passar aqui vector2.0 para a propriedade direction. Nós só vamos fazer isso para garantir que, se por um acaso o jogador estiver pressionando algum botão para cima, para baixo, quando a gente desativar, essa informação não ficar guardada aqui no direction, porque se ele estivesse pressionando algum botão e a gente desativar esse script, o último direction dele seria aquela direção que ele estava pressionando. Então pode acontecer do personagem ficar movendo infinitamente depois disso, que a gente não quer. Então sempre quando a gente desligar o controller dele, por garantia, a gente zera a direção para que qualquer outro componente que estiver usando essa direção possa reagir a isso. E no nosso caso a gente vai garantir que ele não se mova e nem toque a animação de forma errada. Em seguida vamos desabilitar o colisor também. Para isso, primeiro a gente precisa de uma referência desse componente aqui no GameObject que a gente não tem. Então eu vou começar criando aqui um novo atributo do tipo Collider 2D. Então, como o nosso jogo é um 2D, o componente de Collider ele é especializado em 2D, a gente precisa pegar ele. E eu vou chamar ele de call. E aqui no start a gente vai fazer igual os outros, vamos usar o get component, passar aqui collider 2D
e com isso ele vai recuperar esse componente collider aqui do nosso GameObject. A gente usa um Capsule Collider, mas todos os colliders 2D, seja Box Collider, Circle Collider, Capsule Collider, são do tipo Collider 2D. Então é por isso que a gente consegue pegar por aquele tipo lá. E aí, tendo essa referência em mãos, a gente vem aqui e desabilita ela também. Então vou colocar aqui Enabled igual a False. Então a gente garante agora que ele já não colide mais com o inimigo ou com algum projétil. E por fim, a gente vai desligar a arma agora. A gente também não tem referência, então a gente precisa pegar uma referência aqui de Gun. E nesse caso, o Gun, ele não é um componente direto desse GameObject. Se a gente olhar aqui no GameObject do player, a gente tem Player, Player Controller e Health Manager, mas não tem Gun. Então o Get Component ele não vai achar nada nesse GameObject. O Gun, ele tá no GameObject filho. Então a gente vai usar um outro método que é Get Component in Children. Então esse é um método especializado que vai fazer uma varredura em todos os GameObjects filhos desse GameObject aqui e tentar achar esse componente lá. Então caso você tenha uma hierarquia ali de componentes alinhadas, você pode usar esse método também. E aí a gente vai pegar aqui do tipo Gun e da mesma forma como a gente fez com os outros, a gente vai chamar aqui Gun.enabled igual a false para desabilitar ele e a gente vai fazer um pequeno ajuste no próprio Gun também, que vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui o script Gun e lá no método Shoot a gente vai colocar mais uma coisinha aqui na condição. A gente vai verificar se, além dele não estar no cooldown, se ele está habilitado. Então eu vou fazer aqui, vou colocar um E, Enabled, para a gente garantir que quando alguém chamar esse método aqui, a gente só vai spawnar o projétil quando o script estiver habilitado. Se o componente estiver desabilitado, a gente pula fora e ignora esse shoot. Isso para o caso manual, né? Então, não sei se vocês lembram no exercício, a gente implementou um modo automático e um modo manual. No modo automático, a gente já está prevenido porque a gente já tem aqui o onEnable e o onDisable que garante que a gente vai parar de chamar a invocação do método que spawna o projétil. Então no onEnable a gente chama o método para ele ficar spawnando em intervalos e no onDisable a gente cancela essa invocação. Então essa parte já está coberta, só a parte manual aqui que não estava coberta, por isso que a gente colocou essa condição. E agora a gente pode testar esse comportamento. Então o que a gente vai verificar é, depois dele morrer, se ele não vai mexer mais, se eu não consigo atirar, e se também eu não vou tomar mais dano de um outro inimigo. Então vamos testar aqui o movimento, ó. Então apertei aqui WASD, não moveu. Vou testar agora o tiro. Depois de morrer eu vou apertar espaço, ele não pode atirar, ó. Então apertando espaço não foi. E agora o próximo vai ser um pouquinho mais difícil de testar, porque a gente precisa morrer e precisa ter uma abelha logo em seguida, aqui ó. Então, ó, a próxima abelha chegou no nosso GameObject e não ativou mais nada, porque o nosso colisor estava desligado agora. Perfeito, com isso a gente tem a integração aqui da mensagem do nosso Health Manager com o player. Então o player já está respondendo com um comportamento esperado. Então o Health Manager não precisa saber nada de player mais. Ele só envia a mensagem falando, ó, perdi vida, ganhei vida, essa é a quantidade de vida atual, e o player faz o que ele tem que fazer depois de receber um dano, que é tocar uma animação, perder, mais pra frente a gente vai tocar som também, e a gente pode fazer a mesma coisa agora para o enemy. A lógica vai ser bem parecida, então a gente vai implementar aqui private void onHealthChange. Ele vai receber health como argumento, então esse vai ser um método chamado quando o Health Manager usar o send message, e a gente vai fazer aquela mesmíssima lógica. Então se a vida do inimigo for 0, a gente chama um método lose, que daqui a pouco a gente cria, então lose, então ele vai ficar com um errinho aqui porque a gente ainda vai criar esse método, e a gente toca a animação de dano caso a vida dele ainda não seja 0. Então, damage. Em seguida a gente pode criar esse método lose, então vou fazer aqui private void lose. A gente começa tocando a animação dele explodindo, então vai ser a animação explode, semelhante à do personagem. Então vamos passar aqui explode. E aqui a gente tem que desativar as coisas dele da mesma forma que a gente fez. A diferença é que a gente não vai reiniciar a cena. A única coisa que acontece com o inimigo quando ele perde, por enquanto, é que ele é destruído e removido da nossa cena. Então a gente pode começar passando aqui um invoke. E a gente vai chamar um método que eu vou dar o nome de destroy self, como se fosse autodestruir. E ela vai ser chamada depois de 2 segundos. Esse destroy self a gente pode implementar
simplesmente chamando o método destroy e passando o próprio GameObject do enemy, mas nesse tempo antes dele ser destruído, a gente também tem que desabilitar pelo menos o colisor dele. Então se a gente olhar aqui por enquanto, a gente não tem nenhum outro componente relevante dele. Inclusive, deixa eu tirar aqui de cima esses namespaces que a gente não está usando, deve ter adicionado por acidente. Então a única coisa que a gente precisa é realmente o collider. Então eu vou fazer da mesma forma que a gente fez para o player, vou pegar uma referência do collider 2D dele, então vou chamar aqui de call. No start eu vou fazer call igual a getComponent collider 2D e aqui a gente vai desabilitar ele. Tanto faz se é antes ou depois de chamar a animação, tá? Deixa eu pôr antes só para ficar igual a do outro lá. Vou fazer aqui call enabled igual a false. Assim a gente garante que o inimigo não vai colidir com mais nada enquanto ele toca a animação de explosão e depois de 2 segundos ele vai se autodestruir. Então para ele vai ser mais simples. Futuramente esse inimigo vai ter bem mais comportamento, então a gente vai ter outros componentes que a gente ainda vai implementar quando a gente tiver variações, e aí a gente vai ter que ficar atento para que quando ele perder a gente também desabilite tudo que não seja mais necessário para não ter nenhum comportamento inesperado, mas por enquanto só o collider já vai ser suficiente. E aí vamos rodar e testar. Agora o que tem que acontecer é o seguinte, antes quando a gente estava atirando aqui no inimigo, ele só continuava, não fazia nada. Agora ele está tocando a animação de explosão e se a gente reparar aqui na cena na esquerda, ele é removido depois de um tempo. Então aqui ó, vou destruir vários aqui para a gente ver ele sendo removido da cena. Ó. Então, ó. Inclusive a gente pode ver o mesmo log aqui de quando ele recebe dano. Só que tem um probleminha com a animação aqui, ó. Ele tá tocando 2 vezes. Isso provavelmente é algum problema na configuração da animação que a gente fez. Vamos dar uma olhada aqui. Provavelmente essa animação tá configurada para rodar em loop. Se a gente vier aqui em abelha explode, é justamente isso, ó, o loop time dela tá marcado, então ela vai ficar rodando em loop, e aí como a animação ela é menor do que os 2 segundos que a gente colocou lá na espera, a hora que chegava no estado aqui dele, por exemplo, deixa eu pegar aqui ó, o enemy, se a gente olhar o animator dele aqui, a hora que ele entrava aqui, ele não ia para nenhuma outra animação, mas como ela estava em loop, ela acabava rodando novamente até dar os 2 segundos lá e o GameObject ser removido. Então com essa alteração aqui já deve funcionar, vamos reparar aqui. Ó, se a gente atirar, ela explode, sai a fumacinha, em algum momento esse GameObject é removido da nossa cena. Perfeito, com isso nós demos mais um passo no nosso projeto, criando um sistema de vida genérico que pode ser usado tanto para o jogador quanto para os inimigos, e nós aprendemos como trocar mensagens entre os nossos scripts usando o método sendMessage do Unity. Então para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!